O mundo parou na tarde do dia 23 de abril de 2025. Não foi por causa de uma nova guerra, nem de uma tragédia global, nem de uma crise econômica inesperada. Foi por um nome. Apenas um nome. Um nome dito por uma figura cuja voz raramente atravessa as fronteiras da fé e da diplomacia e chega às massas com tamanha contundência: Neymar. O sol brilhava com força sobre a Praça de São Pedro, em Roma. Milhares de pessoas estavam reunidas para ouvir o discurso tradicional do Papa no encerramento do Concílio dos Povos, um evento promovido pelo Vaticano de 5 em 5 anos, onde líderes religiosos, sociais e culturais de todo o mundo se reuniam para discutir os dilemas modernos da humanidade. Mas aquele ano era diferente. Havia tensão nos corredores do Vaticano, jornalistas mais agitados do que o normal e uma lista de convidados cuidadosamente revisada e monitorada. Boatos vazaram pela imprensa internacional nos dias anteriores. O Papa Leão XIV faria um pronunciamento histórico e, segundo fontes internas, tocaria em assuntos nunca antes abordados por um pontífice em público. E ele cumpriu. Pontualmente às 16 horas, Leão XIV surgiu no alto da sacada central da Basílica de São Pedro. Vestia seu manto branco tradicional, mas com uma expressão séria e os olhos voltados para um ponto indefinido do horizonte. Seu rosto, já marcado pelo tempo, aos 83 anos, exibia uma firmeza incomum. Atrás dele, cardeais observavam em silêncio absoluto. Entre eles, o brasileiro Dom Vítor de Almeida, arcebispo de São Paulo e membro importante do Conselho Papal. Leão XIV fez o sinal da cruz. O público respondeu com reverência. Então, pegou o microfone com as duas mãos, olhou diretamente para as câmeras, como se falasse com cada pessoa, em cada casa, em cada país, e disse: Hoje, não falarei apenas com os fiéis. Falarei com o mundo, com aqueles que acreditam, com os que duvidam, com os que erram, com os que brilham. E entre tantos exemplos, trago o nome de um homem que conhecem bem: Neymar da Silva Santos Júnior. A reação foi imediata. O silêncio profundo se transformou em murmúrios confusos. Alguns acharam que ouviram errado. Outros trocaram olhares surpresos. Os jornalistas iniciaram transmissões urgentes. Nas redes sociais, hashtags com o nome do jogador começaram a subir instantaneamente. Mas Leão XIV não hesitou. Durante anos, este jovem homem foi exaltado por seu talento e criticado por suas atitudes. Idolatrado por milhões, ridicularizado por outros tantos. Sofreu, caiu, levantou-se, brilhou e por vezes perdeu-se. Mas foi exatamente por isso que resolvi mencioná-lo, porque nele vi a imagem do homem moderno, confuso, apaixonado, frágil, talentoso e ainda assim em busca constante de algo maior do que si mesmo. A câmera oficial do Vaticano deu um leve zoom no rosto do Papa e foi possível ver uma sombra de emoção em seus olhos. Não importa se ele nunca buscou a santidade, nem se suas escolhas pareceram distantes da fé. Importa que ele continua tentando mesmo sem saber. Importa que suas lágrimas não são diferentes das de um pescador, de um médico ou de uma mãe. Importa que ele carrega, como todos nós, a marca da humanidade, o erro e a esperança. A plateia agora estava em silêncio absoluto, sem entender se aquilo era um elogio, uma crítica velada ou uma parábola moderna. O Papa deu um passo à frente e continuou. Mencionei Neymar porque é fácil falar de santos mortos. Difícil é enxergar o que há de divino em quem ainda vive. E se queremos aproximar os céus da terra, devemos parar de esperar milagres do passado e começar a procurar redenção no presente. Por alguns segundos, só se ouviam os flashes das câmeras e o som abafado das respirações contidas. Um jornalista da TV francesa murmurou: Mon Dieu, ele está usando Neymar como símbolo teológico. Um dos tradutores automáticos da transmissão oficial teve dificuldades para encontrar os termos exatos. E enquanto os comentários e interpretações fervilhavam ao redor do mundo, o Papa prosseguia com firmeza. Na noite passada, sonhei com um campo de futebol vazio, e no centro dele, um homem ajoelhado cobrindo o rosto com as mãos. Ao redor,
Vozes gritavam, outras riam, algumas o aplaudiam. Mas ele não ouvia nenhuma delas, apenas orava. E eu entendi. Aquela cena era a imagem de toda uma geração, sob os holofotes, sozinha. Com fama, mas sedenta por propósito. E então, de forma inesperada, ele contou uma história. Há 2 semanas, em Roma, um menino de 7 anos foi encontrado chorando em uma estação de metrô. Fugira de casa após a morte do pai. Quando os policiais o perguntaram o que queria, ele disse: "Quero encontrar o Neymar. Só ele pode me ajudar a não ter medo." Aquilo me tocou profundamente. Não por ser Neymar, mas porque há pessoas neste mundo que representam abrigo, mesmo sem saber. E isso, meus irmãos, é divino. O impacto foi avassalador. As redes sociais entraram em colapso, canais de televisão interromperam programações. A transmissão oficial do Vaticano foi compartilhada mais de 20 milhões de vezes nas primeiras 3 horas. Neymar, que estava em sua mansão em Mangaratiba, assistia à transmissão ao lado de alguns amigos e familiares. Inicialmente, pensou que fosse algum tipo de paródia, até perceber que era real. O silêncio na sala foi total. O atacante abaixou a cabeça. Não disse nada. Apenas levantou-se, foi até a varanda e ficou ali por minutos, olhando para o mar, tentando entender o que aquilo significava. Enquanto isso, em Brasília, o presidente do Brasil convocava uma coletiva para se pronunciar sobre o impacto do discurso. Em Paris, o técnico do Paris Saint-Germain recusava perguntas sobre o tema, afirmando que Neymar está refletindo. Em Madrid, jornais questionavam se aquilo era uma tentativa velada do Papa de se aproximar da juventude através de ídolos populares. Mas havia algo além, muito além. Jornalistas especializados em Vaticano começaram a vasculhar arquivos. Algo naquela fala parecia indicar que o Papa Leão XIV sabia mais do que deixava transparecer. Ele não mencionava Neymar apenas como metáfora. Havia algo de pessoal. Alguns documentos confidenciais indicavam que o Papa vinha estudando ícones da cultura popular moderna nos últimos meses. Outros diziam que Dom Vítor de Almeida, o arcebispo brasileiro, teria mantido contato com a família do jogador semanas antes. No dia seguinte, o Vaticano publicou uma nota oficial confirmando que Neymar receberia um convite para uma audiência privada com Leão XIV. E então surgiram as perguntas que incendiariam os próximos dias. Por que o Papa escolheu justamente Neymar? O que ele sabe que o mundo não sabe? Haveria algo prestes a acontecer com o jogador? Ou o Vaticano estaria envolvido em algo maior, uma espécie de plano para reaproximar o sagrado do popular? As investigações começaram, e com elas, uma sequência de descobertas que ninguém imaginava. A equipe da BBC revelou que, semanas antes do discurso, um relatório havia sido enviado diretamente ao Papa por uma organização humanitária que atua no Brasil. O relatório continha imagens, testemunhos e gravações de crianças e adolescentes que citavam Neymar como símbolo de superação. Mas no rodapé, uma frase havia chamado a atenção do pontífice. Mesmo sem saber, ele salva vidas todos os dias. Nos bastidores do Vaticano, o clima era de inquietação. O Papa se recusava a responder perguntas da imprensa. O cardeal secretário de Estado, Dom Luigi Marconi, tentou amenizar o impacto dizendo que o discurso foi apenas uma metáfora, mas não convenceu. Nos corredores mais internos, o nome do jogador passou a circular com intensidade. Alguns clérigos ficaram incomodados, outros entusiasmados. Um deles, que pediu anonimato, revelou à imprensa: "Há muito tempo não vejo o Santo Padre tão determinado. Ele acredita que estamos à beira de algo transformador. E Neymar, por mais improvável que pareça, é peça central." Enquanto isso, Neymar mantinha o silêncio. Durante dias, recusou entrevistas. A única vez em que se manifestou foi através de uma postagem enigmática em suas redes sociais. "Ainda não entendi, mas sei que preciso entender." Mas a história estava longe de terminar. Na mesma semana, um jornalista investigativo da Argentina descobriu algo que mudaria completamente a percepção pública do caso. Em 2012, quando Neymar ainda jogava no Santos, uma carta foi enviada ao Vaticano. A carta era escrita por uma senhora brasileira de nome Rosa Maria Xavier, moradora da favela da Rocinha.
Na carta, ela contava que seu filho, diagnosticado com câncer terminal, recuperara a vontade de viver ao assistir os jogos do jogador. E mais, afirmava que, após ver Neymar orar em campo, o menino havia voltado a acreditar em Deus. A carta terminava com a frase: "Se há um santo vivo neste mundo, ele ainda não sabe que é santo." A carta, até então arquivada em um dos depósitos do Vaticano, foi encontrada por acaso, por uma funcionária que organizava documentos antigos. Quando Leão XIV soube da história, teria ficado profundamente emocionado. Mas ninguém sabia que ele usaria isso como ponto central de um discurso mundial. Ainda assim, a dúvida permanecia. Por que agora? A resposta começou a surgir discretamente, quando documentos médicos, vazados por um hacker italiano, revelaram que o próprio Papa Leão XIV havia recebido, semanas antes, um diagnóstico alarmante. O tempo dele estava acabando. E talvez, como último gesto, ele quisesse deixar ao mundo uma mensagem não sobre santos do passado, mas sobre o potencial humano de salvação. Mas o que viria a seguir, ninguém poderia prever. 2 dias após o discurso do Papa Leão XIV, os sinos da Basílica de São Pedro tocaram de forma incomum. 3 badaladas longas, seguidas de 7 rápidas. Era um código interno, um sinal reservado a situações de extrema urgência no Vaticano. Nem mesmo os fiéis reunidos na praça sabiam o que aquilo significava. Mas, dentro dos muros da cidade do Vaticano, movimentações começaram. Nas primeiras horas da manhã, o cardeal Dom Luigi Marconi convocou uma reunião a portas fechadas com os membros mais antigos da Cúria Romana. Os rostos estavam tensos. Documentos foram entregues sob sigilo absoluto. Apenas 4 pessoas tinham acesso àquele conteúdo até então, e agora, uma decisão precisava ser tomada. O mundo deveria ou não saber a verdade por trás da menção a Neymar no discurso papal. O conteúdo era sensível demais, e a origem dele, mais ainda. O Vaticano havia recebido, no final do ano anterior, um dossiê altamente confidencial. Nele constava uma investigação conduzida por uma rede de padres e leigos voluntários que operavam discretamente em zonas de risco pelo mundo. A iniciativa, chamada internamente de Operação Resgate da Esperança, havia identificado personalidades públicas com um impacto invisível, mas profundamente espiritual, sobre milhões de pessoas. Entre músicos, ativistas e atletas, um nome reaparecia com insistência em comunidades extremamente vulneráveis: Neymar. Mas não era apenas por causa de seus gols ou fama. Em locais onde a estrutura social estava ruindo, onde o tráfico dominava e a fé parecia extinta, havia crianças e jovens que só voltavam para casa ao ouvir que o jogo de Neymar iria começar. Em aldeias esquecidas da África, onde o português se misturava com dialetos tribais, um nome era repetido como mantra: Neymar. E mais estranho ainda, o jogador aparecia em sonhos, em visões, em relatos que começaram a chamar a atenção de estudiosos da fé. Uma dessas histórias, registrada por um padre missionário na Nicarágua, relatava uma criança que, em meio a uma febre alta, afirmava ver um homem de uniforme amarelo, dizendo para ela continuar lutando. A criança sobreviveu. Ao acordar, reconheceu Neymar em uma revista. Intrigado com esses relatos, o Papa solicitou pessoalmente uma triagem mais aprofundada. E foi aí que algo ainda mais estranho aconteceu. Os computadores usados para cruzar informações sobre o impacto espiritual de Neymar começaram a apresentar falhas. Arquivos sumiam. Códigos binários embaralhavam. A equipe do Vaticano suspeitou de ataque cibernético, mas os técnicos descobriram algo mais inquietante. As falhas aconteciam apenas quando o nome de Neymar era cruzado com termos como redenção, milagre ou salvação. Parecia coincidência, mas coincidências não costumavam ser tratadas com leviandade dentro da Santa Sé. Leão XIV, então, tomou a decisão que escandalizaria os mais conservadores. Mencionaria Neymar em seu discurso, ainda que o mundo não estivesse pronto. Acreditava que era preciso plantar uma semente, mesmo que isso custasse seu legado. No Brasil, enquanto o caos midiático crescia, Neymar ainda permanecia recluso. Já se passavam 4 dias desde o pronunciamento. Os amigos mais próximos evitavam qualquer assunto religioso, mas havia algo estranho no ar.
Seu comportamento estava diferente, menos impulsivo, mais introspectivo. Ele passava horas andando pela casa, observando fotos antigas, relendo cartas de fãs. Parecia procurar algo que nem ele mesmo sabia o que era. Até que, no 7º dia, às 3 da madrugada, ele acordou de um pesadelo. Suava frio. Tremia. Pegou o celular, digitou uma mensagem curta e enviou diretamente para o número do cardeal Dom Vítor de Almeida, que ele havia recebido discretamente por meio de um assessor da CBF. Preciso ir até o Vaticano. Urgente. Antes que seja tarde. A resposta veio 15 minutos depois. Já estamos esperando por você. Na manhã seguinte, sem aviso à imprensa, Neymar embarcou num jato particular rumo a Roma. A notícia só vazou depois que ele já havia pousado, e uma foto sua entrando em uma van preta circulou no Twitter. Era oficial. Neymar havia aceitado o convite para uma audiência privada com o Papa. No caminho do aeroporto até o Vaticano, o jogador permaneceu em silêncio. Ao seu lado, 2 seguranças do Vaticano e um tradutor. Mas Neymar não disse uma palavra. Apenas observava a cidade pela janela, como se tentasse memorizar cada detalhe. Ao chegar à entrada lateral da cidade do Vaticano, foi recebido pessoalmente por Dom Vítor. Você veio, achei que não viria. Nem eu achei que viria, mas algo mudou. Desde aquele discurso, é como se eu tivesse acordado de um coma. Algo está me chamando. Você sentiu também, não é? O quê? A dor do mundo. Os dois se entreolharam por um segundo. Sem mais palavras, seguiram pelos corredores internos até uma pequena sala onde o Papa os esperava. Leão XIV estava visivelmente mais fraco. A doença começava a cobrar seu preço. Mas seus olhos ainda carregavam a mesma chama que havia incendiado o mundo 7 dias antes. Ao ver Neymar entrar, sorriu com leveza, estendeu a mão e disse: Você demorou, filho. Neymar hesitou. Olhou ao redor. Depois se aproximou, apertou a mão do pontífice e se ajoelhou. Foi a primeira vez que ajoelhou por vontade própria em muitos anos. Santo Padre, eu não entendo o que está acontecendo. Mas é porque ainda não te contaram tudo, e talvez nem eu devesse te contar, mas o tempo está correndo. Contar o quê? Que você é um farol, Neymar, mesmo sem querer, mesmo sem saber. Você ilumina onde muitos já desistiram de ver luz. O Papa então entregou-lhe uma pequena caixa. Dentro havia um rosário. Mas não era um rosário comum. Era feito de madeira escura, com inscrições em latim. Neymar o tocou e imediatamente sentiu algo estranho. Um calor subindo pelas mãos, uma vertigem leve, um peso no peito. Esse rosário foi tocado por João Paulo II, usado por Bento XVI e carregado por mim em 3 momentos de guerra. Ele guarda em si séculos de fé, e agora é seu. Neymar estava confuso. Não sabia se aquilo era apenas uma honra simbólica ou um fardo real. Mas algo dentro dele parecia reconhecer o significado. Algo antigo, profundo. Por que eu? Porque há mais em jogo do que sua carreira, do que sua fama. Estamos à beira de uma ruptura. O mundo perdeu a fé em tudo. Na política, na religião, nos líderes, mas não perdeu a fé em você. E isso é uma responsabilidade que não pode mais ignorar. O Papa fez uma pausa longa. Respirou fundo. Seus olhos fixaram-se nos de Neymar. Você está disposto a carregar isso? A resposta não veio na hora. Neymar abaixou a cabeça, respirou fundo e permaneceu em silêncio. 3 horas depois, ele deixou o Vaticano sem falar com a imprensa. Mas algo estava diferente. Ele parecia mais leve, mais centrado. O mundo, no entanto, já especulava tudo. Teorias conspiratórias explodiam. Alguns diziam que o Papa havia escolhido Neymar para ser um embaixador global da fé. Outros afirmavam que era um movimento político disfarçado. Havia quem acreditasse que o próprio Neymar receberia uma missão divina. Mas ninguém sabia da reunião secreta que aconteceria naquela noite, nos subterrâneos da Biblioteca Apostólica Vaticana, onde documentos selados por séculos seriam revelados a um homem que, até pouco tempo atrás, era apenas um jogador de futebol.
E entre esses documentos havia uma profecia esquecida, registrada por um monge português em 1553. A profecia dizia: "E no tempo da grande dispersão, quando as nações já não crerem nem no altar nem no trono, surgirá um filho da terra do pau-brasil, que trará nos pés a salvação e no choro a cura." Naquela noite, sob os alicerces milenares da Biblioteca Apostólica Vaticana, Neymar entrou pela primeira vez em um mundo onde fé e segredo andavam lado a lado. A sala era silenciosa, iluminada apenas por candelabros presos nas paredes de pedra, e o ar carregava um cheiro antigo, quase sagrado, de pergaminhos e história. Ao centro, sobre uma mesa de carvalho escuro, havia 4 volumes envelhecidos, todos protegidos por vidros blindados e vigiados por guardas armados discretamente. Dom Vítor o guiava. "O que você está prestes a ver, Neymar, não é mostrado nem a chefes de Estado, muito menos a celebridades. Isso é reservado àqueles que precisam saber." O jogador estava em silêncio. Desde que deixara a sala do Papa, horas antes, sentia o mundo girando de outra maneira. Não havia mais a agitação dos fãs, a correria das entrevistas, os contratos e as fotos promocionais. Agora, havia vozes em sua mente, lembranças de infância, imagens de si mesmo ajoelhado em um campo vazio, exatamente como o Papa havia descrito no discurso. Dom Vítor continuou: "Esses livros são parte de um arquivo chamado Codex Lucis. Eles contêm previsões, registros e relatos sobre fenômenos inexplicáveis relacionados à fé. Apenas 6 pessoas no mundo têm acesso integral a eles. E agora, você é a 7ª. Neymar se aproximou dos livros. Dentro de um deles, uma folha havia sido marcada. Um pergaminho de tom amarelado, escrito em latim e com bordas queimadas, repousava sob a proteção do vidro. Essa é a profecia que o Papa mencionou. Foi escrita por Frei Afonso de Braga em 1553. Durante anos, ela foi considerada uma metáfora poética, mas recentemente passou a ser analisada com outros olhos. Neymar leu com dificuldade, sendo auxiliado pela tradução oral de Dom Vítor. "E na aurora do 3º milênio, quando os homens já não souberem ajoelhar, quando as igrejas se tornarem ruínas turísticas e os reis usarem chuteiras, um menino surgirá do hemisfério ardente. Terá pés de fogo e coração instável. Sua queda será frequente. Seu talento, divino. Seu nome ecoará em todos os idiomas. Ele carregará a cruz sem perceber. E no fim, escolherá entre a salvação de si ou a do mundo." As mãos de Neymar tremiam. "Você acha que sou eu?" ele perguntou, com um fio de voz. "Não acho. Sei. Todos os sinais batem. As datas, os relatos, os efeitos inexplicáveis que sua presença provoca em certos lugares. E principalmente sua dor." "Minha dor?" "Sim, Neymar. A dor que você carrega é maior do que parece. Não é só por derrotas ou lesões. É por algo que você ainda não entendeu, mas que já sente. Algo que está ligado à sua origem." Dom Vítor então fez um sinal a um assistente, que trouxe uma pasta azul, selada com cera vermelha. Ao abri-la, retirou uma certidão de nascimento antiga, rabiscada à mão. "Essa aqui não é sua certidão atual, é a original. Foi retida por um bispo, por ordens da igreja, em 1992, antes mesmo que seus pais soubessem da existência dela." Neymar leu o documento. E travou. Isso não pode estar certo, esse nome... "Sim. Sua mãe biológica não é quem você pensa. Nem seu pai. O casal que te criou foi escolhido para te proteger. Mas sua origem remonta a algo que poucos conhecem. Você foi entregue aos seus pais por uma ordem discreta da igreja que opera no Brasil há mais de 2 séculos. Uma ordem encarregada de proteger aqueles que nascem com a marca." "Que marca?" Dom Vítor apontou para o ombro esquerdo de Neymar. "Você tem uma cicatriz ali desde pequeno, certo? Sempre achou que fosse de uma queda?" "Sim, eu caí quando tinha 3 anos, bati em uma quina." "Não, aquela marca já estava em você, desde o nascimento, e ela não é uma cicatriz, é um símbolo." Neymar tirou a camisa.
Ali, no ombro, uma marca que sempre julgou acidental agora parecia com um desenho. Um traço curvo cortado por 3 linhas verticais, formando um símbolo que lembrava vagamente uma cruz estilizada. Esse é o selo de Braga, explicou Dom Vítor. Um símbolo mencionado em apenas 2 documentos da história da Igreja. Ambos descrevem o nascimento de um condutor involuntário da fé popular. Um escolhido que jamais seria padre, jamais usaria batina, mas que conduziria multidões como nenhum outro. Neymar estava atordoado. Mas por quê? Por que eu? Porque você nunca acreditou o suficiente, e ainda assim, o mundo acreditou em você. A frase caiu como um trovão no silêncio da sala. Era verdade. Neymar jamais foi o mais devoto. Rezava em campo, sim, agradecia após gols, mas sua fé era flutuante, quase instintiva. Ele sempre sentiu que havia algo maior, mas nunca se entregou por completo. E, ironicamente, era justamente isso que o tornava tão próximo das pessoas. O Papa acredita que você pode fazer algo que nenhum outro homem da Igreja conseguiu fazer nas últimas décadas: reacender a fé nos corações sem precisar falar sobre fé. Neymar encarava o símbolo em seu ombro com os olhos marejados. Mas o que isso significa para mim? O que eu devo fazer? Isso não é uma missão no estilo filme de ação. Não é sobre salvar o mundo com os pés. É sobre tomar decisões. E a maior delas está chegando. Dentro de poucos dias, haverá um encontro entre líderes de todas as religiões em Jerusalém, pela primeira vez em séculos. O Papa quer que você vá. Quer que você fale. Não como jogador, mas como homem. Como símbolo. Neymar engoliu seco. Falar o quê? O que você sente, o que você aprendeu, o que você busca, não com teologia, mas com verdade. Enquanto isso, do outro lado do mundo, na cidade de Los Angeles, um grupo de executivos da indústria do entretenimento observava cada movimento com atenção. Uma das maiores plataformas de streaming do planeta já negociava um documentário exclusivo sobre o discurso do Papa e Neymar. Mas havia também grupos mais sombrios, menos interessados na fé e mais interessados no impacto. Agências de manipulação de informação, grupos políticos, seitas ocultas, todos tentando entender se aquilo era apenas uma jogada ou o prenúncio de algo maior. Afinal, um papa citando Neymar era chocante, mas um Neymar envolvido em uma profecia milenar era perigoso. E foi assim que surgiu a Coalizão das Trevas, um grupo secreto de líderes religiosos extremistas, milionários influentes e políticos ultraconservadores que decidiram intervir. Para eles, a fusão entre fé e cultura pop era o fim da ordem sagrada. E Neymar, o símbolo da heresia moderna. Nos bastidores, começaram os planos para impedir sua aparição em Jerusalém. No Vaticano, as ameaças começaram a chegar em cartas cifradas. Em São Paulo, a casa de um primo distante de Neymar foi atacada. Em Paris, imagens do jogador foram vandalizadas com palavras como impostor e falso profeta. Mas nada disso impediu a decisão final. 5 dias depois, Neymar embarcava rumo ao Oriente Médio. O Vaticano fretou uma aeronave especial. O Papa, embora debilitado, gravou uma mensagem para ser transmitida no evento, caso não resistisse aos próximos dias. A tensão era total. Jerusalém estava cercada por seguranças. Líderes muçulmanos, judeus, cristãos, budistas e hindus estavam todos reunidos para a cúpula mundial da paz interreligiosa. Mas o mundo só queria saber de uma coisa: o que Neymar diria. E ainda mais importante, o que aconteceria depois. O mundo inteiro parou novamente no dia do pronunciamento. Era 20 de maio de 2025. As ruas de Jerusalém estavam blindadas, drones sobrevoavam todos os acessos e as fronteiras com a Palestina estavam sob vigilância extrema. Pela primeira vez na história, o local escolhido para a Cúpula Mundial da Paz Interreligiosa era a Esplanada das Mesquitas, no Monte do Templo, um ponto de convergência simbólica para muçulmanos, judeus e cristãos. Nunca antes tantas figuras religiosas estiveram tão próximas fisicamente e tão distantes ideologicamente. Neymar chegou no fim da manhã,
vestido de forma simples, camisa branca, calça azul escura e um crucifixo pequeno pendurado no pescoço. O rosário dado pelo Papa estava no bolso, junto ao discurso que escrevera à mão durante o voo. Ele recusou o apoio de redatores, disse que precisava falar com as próprias palavras. O palco estava montado sobre um tablado de madeira, cercado por bandeiras de dezenas de países. À frente, uma multidão silenciosa. Cerca de 80.000 pessoas, entre religiosos, fiéis, curiosos e jornalistas. O evento seria transmitido ao vivo para 192 países. Neymar estava prestes a falar, mas algo aconteceu minutos antes de ele subir ao púlpito. Uma das representantes do grupo judaico-ortodoxo, a rabina Esther Klein, se aproximou e o segurou pelo braço discretamente. "Por que você?" Ela sussurrou quase com raiva. "Não sei, só sei que preciso fazer isso." "Então faça direito, e não diga o nome de Deus em vão." Neymar apenas assentiu. Subiu os degraus lentamente, o som de passos ecoando no microfone. O silêncio era absoluto. A respiração de cada espectador parecia presa no peito. Ele respirou fundo, encarou o mundo e começou. "Eu não sou padre. Não sou pastor, rabino, imã, monge, nem santo. Sou só um cara que joga bola desde criança. E durante muito tempo, eu achei que isso era tudo que eu precisava ser." Fez uma pausa. Todos ouviam. "Fui chamado de gênio, de mercenário, de infantil, de inspiração. Já caí, já levantei, já caí de novo. Já acreditei muito em Deus, e às vezes, nem tanto. Já fiz promessas que não cumpri, já ajudei pessoas sem saber, já machuquei gente que não merecia, já fui odiado por quem me amava, e amado por quem nem me conhecia. E agora, estou aqui, sem entender exatamente por quê, mas sentindo que é aqui que eu devia estar." O vento balançava levemente o microfone. Algumas pessoas já choravam. Uma vez, quando eu tinha 9 anos, minha mãe me levou para a igreja depois de um jogo em que eu perdi um pênalti. Eu estava destruído. Lembro que eu falei, "Deus não liga para mim, mãe." E ela respondeu, "Ele liga, mas ele não é seu empresário, ele é seu pai." Eu nunca esqueci disso, e agora eu entendi o que ela quis dizer. Ele respirou, tirou o rosário do bolso e o ergueu. "Esse rosário foi carregado por papas, passou por guerras e agora tá na minha mão. Não porque eu mereço, mas porque o mundo tá cansado de escutar líderes que não vivem o que pregam. As pessoas querem verdade. Querem alguém que erre e continue tentando, que caia e levante, que ame sem entender direito, que perdoe sem saber como." Olhou para a multidão, depois para as câmeras. "Eu não vim aqui falar de religião. Vim falar de fé. E fé não é saber. Fé é continuar mesmo quando não se sabe. É orar mesmo sem ter certeza de que alguém está ouvindo. É acreditar que o bem vale a pena, mesmo quando tudo desmorona. Fé é chorar por alguém que você nunca viu. É ajoelhar por uma criança que você nunca segurou. E então, o momento que ninguém esperava. Eu me ajoelho aqui, não por mim, mas por todo mundo que desistiu de acreditar. Porque eu também já quase desisti." E ajoelhou-se. A multidão reagiu com um som coletivo, um misto de surpresa e emoção. Lágrimas caíram dos olhos de anônimos e figuras públicas. Câmeras registraram padres, rabinos e imãs com os olhos marejados. A imagem de Neymar ajoelhado, sozinho no centro do palco, viralizou em menos de 5 segundos. Em Roma, Papa Leão XIV assistia a cena em silêncio. Estava em seus últimos dias, um tubo de oxigênio preso ao rosto, a respiração lenta. Mas seus olhos brilharam. Fez o sinal da cruz e sussurrou. Agora ele entendeu. Minutos depois, Neymar se levantou. Voltou ao microfone. O mundo não vai mudar porque eu falei isso. Mas talvez alguém mude. E esse alguém vai mudar outro. E esse outro, mais um. E quando a gente perceber, já não vai ser o mesmo mundo. Deu um passo atrás. Aplausos começaram devagar, tímidos. Depois cresceram. Depois explodiram. Mas nem todos batiam palmas. Nos bastidores,
Membros da coalizão das trevas já se movimentavam. Aquilo era o que mais temiam. Uma conexão real entre fé e popularidade. Neymar havia se tornado o que eles chamavam de código de acesso emocional global. E isso era perigoso demais. 2 horas depois, a segurança do jogador detectou movimentações suspeitas nos arredores do hotel onde ele estava hospedado. O Vaticano foi notificado. A inteligência israelense interveio. Um plano de fuga foi montado às pressas. Na madrugada seguinte, Neymar foi evacuado discretamente em um helicóptero da ONU, rumo a uma base militar próxima. 3 agentes que estavam infiltrados entre os jornalistas foram presos, todos ligados a um grupo extremista com ramificações em vários países. O plano? Sequestrá-lo, ou pior. Mas não conseguiram. Na manhã seguinte, o Papa faleceu. Foi em silêncio, no quarto com Dom Vítor ao lado. Seus últimos pensamentos? Desconhecidos. Mas ao seu lado, sobre a mesa de cabeceira, havia uma foto. Neymar ajoelhado em Jerusalém. Ao lado da imagem, uma frase escrita à mão pelo próprio pontífice. Às vezes a fé precisa de chuteiras. O funeral foi transmitido para o mundo inteiro. Multidões compareceram à Praça de São Pedro. Entre os líderes religiosos presentes, o assento reservado a Neymar permaneceu vazio. Ele não apareceu. Ninguém sabia onde estava. Até que, 4 semanas depois, em um vilarejo remoto do interior do Amazonas, um missionário registrou uma imagem. Neymar, vestindo roupas simples, jogando bola com crianças em um campo de terra batida, enquanto segurava o rosário com uma das mãos. Ele havia desaparecido do mundo, da mídia, das redes, dos contratos, mas não da fé. Anos depois, aquele momento em Jerusalém seria relembrado como o discurso da rendição, um marco simbólico do início de um novo tempo espiritual. Não uma nova religião, mas uma nova postura coletiva. Pessoas voltaram a se ajoelhar, não em templos, mas em silêncio, em casa, no trabalho, nas ruas. E sempre que alguém perguntava como isso começou, a resposta era sempre a mesma. Foi o dia em que Neymar chorou por todos nós.